Olá, depois de um rápido intervalo, estamos de volta para a parte final aqui do nosso capítulo 4 e são mais exercícios. Vamos ver até onde conseguimos ir com essa parte final. Aqui nós temos nitrogênio e água sendo bombeada aqui para dentro, o volume total 4 metros cúbicos. No estado 1, eu tenho 100 kPa, 25 graus Celsius, a massa de água 500 kg. No estado 2, continua 25 graus Celsius, a massa de água 1000 kg. Qual o P2 e qual o trabalho? Tá? Qual o trabalho? Bom, para o nitrogênio, P1V1 é gás perfeito, MrT1. P2V2, MrT2. Como o T2 é igual ao T1, é em Celsius e é em Kelvin também, eu tenho que P2 é P1V1 sobre V2. Sai daqui. Aí eu tenho que o V1 é o volume total menos o volume de água. Tá? Então é 4 menos 500 vezes o VL. E aí o VL foi tomado aqui como sendo 1. 1 um metro cúbico por 1000 quilogramas, né? Tá, então é 1 metro cúbico, então dá isso aqui. Na realidade eu teria, aqui daria meio, né? 500 dividido por 1000. Então dá 3,5 metros cúbicos. O V2 vai ser 3, que aqui seria 500, aqui seria menos 1000, né? Porque aí teria uma massa de 1000 kg, aqui 500 e aqui 1000, 3 metros cúbicos. Então o P2 vai ser 100 kPa, 3,5 dividido por 3. 3,5 dividido por 3, 116,67 kPa. T é constante, PV igual a constante, então eu vou ter o logaritmo. É quando PV elevado a 1 é constante, é um processo isotérmico. Então eu tenho essa fórmula aqui para o trabalho, a fórmula com logaritmo. Tá? E aí é só colocar 100 vezes 3,5 logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Então o trabalho foi feito em cima do sistema nitrogênio. Ele quer o trabalho em cima do sistema nitrogênio. Tá aqui. Próximo aqui. Eu tenho no estado 1 200 litros e a mola toca levemente, quer dizer, ainda não tem o efeito da força da mola. O P1 igual a P0 é 100 kPa, quer dizer, a massa do pistão é aproximadamente zero, tá? E ele vai encostar no batente. Quando ele encosta no batente, o V2 é 800 litros e o T2 é 600 graus Celsius. Tá? Aí ele continua aumentando a pressão depois dele encostar ou aumentando a pressão ou diminuindo, né? Ele quer, o estado 3 é 1,2 megapascal e ele quer saber qual T3 e qual o trabalho. Então, na realidade, ele não deu como é que é o processo aqui. Ele quer saber, para a gente ir até T3, se vai aqui, nessa linha aqui, ou se aqui significa que ele encostou no batente e depois começou a pressão subir. A outra é que ele vai até o 2 e depois vem até o 3, sempre com a ação da mola. Ok?
Então, nós vamos ver qual dos dois sistemas, ou qual dos dois processos que a gente tem aqui para atingir 1.200 kPa. Que está aqui, né? 1.200 kPa. Está aqui, ó. Então, olha, V1, o Vzinho 1, que é o volume específico no estado 1, vai ser o volume, 0,2 metros cúbicos, dividido pela massa, que é 2 kg, que então me dá 0,1 metro cúbico por quilograma. Tá? Aí eu tenho o V2. O V2, Vzinho 2, vai ser o V2, que é 0,8, ainda dividido por 2, dá 0,4 metro cúbico por quilograma. Então, o V2 e o T2, com o V2 e o T2 que eu tenho aqui, eu vejo que é vapor superaquecido e a pressão 2 é aproximadamente 1 megapascal, que é menor que o P3. Então, o caminho não é ir para lá e voltar. Ele vai até aqui, é superaquecido, e ele sobe até o 3. O P3 é 1,2 megapascal, o V3 é igual ao V2, que ele já está travado, né? Ele está travado no batente, tá? E aí a gente tem que a temperatura T3 é aproximadamente 770 graus Celsius. Tem que fazer a interpolação na tabela de vapor superaquecido. Tá? Então, ele não vai até 2, linha e volta, ele vai nesse sentido aqui. Tá? E aí, qual o trabalho? O trabalho é essa área aqui, embaixo dessa curva, mais dessa reta, né? Nesse caso, a curva, entre aspas, é uma reta, né? E aqui eu tenho, entre 2 e 3, a área é zero, né? Então, o trabalho de 2 a 3 é zero. Aí, então, é a área do trapézio. A área do trapézio, tá? Que está aqui do lado. Tá aqui, né? Eu tenho meu trabalho aí feito. Okay? O sistema que faz trabalho é positivo. Tá? Então, olha, a única, vamos dizer assim, nós chegamos que a P2, na realidade, quando ele encosta no batente, a P2 é menor do que a P3. Então, ele vai nesse sentido aqui, e não nesse sentido aqui. Considere um conjunto pistão que contém 1 kg de água a 20 graus Celsius e volume de 0,1 metro cúbico. Tá aqui. Tá? Inicialmente, o pistão repousa sobre os esbarros. A pressão atmosférica P0 age sobre o pistão e a pressão interna necessária para que o pistão inicie o movimento é 400 kPa. Quer dizer, ele vai subir aqui até começar o movimento dele, né? E aqui você vê que o volume é constante, enquanto ele não começa o movimento dele, o volume é constante. Determine a temperatura da água num instante em que o pistão inicia seu movimento. Se realizarmos um processo de aquecimento que termina quando a água estiver exatamente, né, no seu ponto de vapor saturado, ou seja, que o X seja igual a 1, tá? Determine a temperatura e o volume no estado final. Determine também o trabalho realizado durante o processo. Então, eu tenho aqui 20 graus Celsius, 0,1 metro cúbico. Início da elevação em 400 kPa, T2, vamos ver quanto é, né? Tá? Se ele tiver saturado ou não. Aí vai X3 igual a 1, T3, ele quer saber qual que é o T3 aqui, que é a temperatura para aquela pressão, V3 e o trabalho. Então vamos lá.
a nossa primeira pergunta, né? Onde estou? Onde estou aqui? A 20 graus Celsius e 1 kg de água e 0,1 metro cúbico. Eu vou lá, acho que o meu V1 é 0,1 sobre 1, tá? 0,1 metro cúbico sobre 1 kg. 0,1 metro cúbico por quilograma está entre VL e VV, estou saturado. Estou saturado. E aí, olha, enquanto o pistão não sobe, ele só vai subir a 400 kPa, a pressão aqui, enquanto ele não sobe, né, a pressão vai subindo, né? Enquanto ele não sobe, o volume é constante e a massa é constante. Quer dizer, o estado 2, o volume específico é igual ao volume específico em 1. Olha aqui, ó, tá? Na pressão de saturação de 400 kPa, eu tenho que o meu VV é 0,4625. E ele é saturado. Por quê? Porque continua 0,1 e está entre o VL e o VV. Então, o T2 é a temperatura de saturação a 400 graus, que é 143,63. Acho, então, que já temos aqui a primeira resposta, né? Desculpa. Estou aprendendo ainda a lidar com esses negócios aqui, né? É sempre fácil falar que está aprendendo, né? Porque aí a gente sempre tem uma desculpa, tá? Então aqui, ó, eu tenho então que com P2 igual a P3 ou P3 igual a P2, que daí quando ele levantar ele vai subir na pressão constante, ou então por isso que essa reta aqui é horizontal, né? Essa é vertical porque o volume não muda, e essa é horizontal porque a pressão continua constante, que é a pressão para subir o pistão. X3 igual a 1, meu VV então é 0,4625. Então, eu tenho que o meu V3 é a massa vezes o Vzinho 3, 4,625 metro cúbico. Aí eu tenho que o trabalho, tá? O trabalho é igual ao trabalho de 1 a 2, que é 0. Esse trabalho aqui é 0, tá? É volume constante, o trabalho é 0. Trabalho de 2 a 3, que é a pressão constante, 145 kJ. E aí, vamos ver. A gente pegou o trabalho aqui, a gente pegou o V3 aqui, e a gente tem o T3, que é constante, tá? Então, aí, nós temos a resposta, tá? Mais um exercício. Esse aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui para me escrever. No início, a gente tem a água, né? A água é no início e no final, mas no início a água está a 50 kPa e o volume 0,00206 metro cúbico aqui, tá? E aí o que acontece? No estado final, eu tenho vapor saturado e o V é 0,3 metro cúbico. Ele quer saber qual o trabalho até ficar superaquecido. Você vê que aqui, ó, ele é uma mola linear, ok? Eu tenho aqui a massa do pistão e a pressão atmosférica. Quando é que ele vai começar a elevar? Quando a força que eu tiver da massa, a força que dessa pressão for igual a massa do pistão vezes a gravidade mais a força causada pela pressão atmosférica. E aí, o que acontece? Ele vai, enquanto ele não subir, a mola vai comprimindo. Aí, quando ele atingir a força que é correspondente à pressão que eleva isso aqui, ó, aí ele vai subir
sempre com a mesma distância entre esse pistão de massa zero e esse pistão com massa de 100 gramas, 100 quilogramas. Então, olha, eu tenho, o meu processo é o que? Ele vai até, ele começa a comprimir a mola, até a hora que ele tem uma pressão que vai elevar o conjunto todo, aí ele vai até o V igual a 0,3. E ele quer saber com a pressão constante. Aí a pressão constante é que o conjunto todo acaba atuando sendo um pistão só, né? Com a mola sempre distendida no mesmo local, com a mesma, sempre distendida na mesma posição. E aí ele quer saber qual o trabalho até ficar superaquecido. A gente precisa ver se aqui já está superaquecido ou não, tá? Então, olha só, a pressão de elevação, a pressão que ela vai começar a elevar, tá? Vai ser igual que a mola tem um peso zero. O pistão aqui embaixo tem um peso zero, então vai ser a pressão atmosférica mais a pressão correspondente ao peso desse pistão. Então aqui a pressão de elevação vai ser mg sobre A mais P0. Aí eu tenho todos os dados. 100 é a massa, 100 kg, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e aqui a área. Vocês vão ver que ele vai dar em Pascal, né? A gente vai ter tudo aqui em Pascal, tá? Aqui quando vier daqui para cá, vocês chequem esses dados, por favor, e chequem as unidades. Aí ele determina que a pressão de elevação é 1,50 megapascal. 1,50 megapascal. Tá? E aí o que acontece? Como eu tenho aqui a mola é linear, entendeu? A mola é linear. E quando eu tenho, quando o volume é zero, né? A pressão é zero, então eu tenho aqui uma semelhança de triângulos. Tá? Eu posso então fazer, né? O volume de elevação está para esse volume aqui, assim como 1,5 está para 5. 1.500.000 Pascal, ou então 1.500 kPa está para 50 kPa. Tá? Esse ponto aqui é o ponto teoricamente quando eu não tenho nenhuma pressão, eu não tenho nenhum volume, né? Então é o início, né? Então aqui eu tenho como achar o volume de elevação, 0,0618, aqui 1.500. Então, o volume específico correspondente à hora que ele vai elevar é 0,618 metro cúbico dividido por 2 quilogramas, que é o que a gente tem aqui. Então, o volume específico é 0,039. Vamos ver se isso é superaquecido ou se é saturado. Tá? Então, ele vem aqui, ó, para 1500, a temperatura de saturação é 198,32. O VL é esse valor aqui, 0,01154 metro cúbico por quilograma. O VV 0,13177 metro cúbico por quilograma. O valor que a gente tem atrás é 0,0309. Então, ele é saturado. Esse ponto aqui é saturado. Tá? Se esse ponto é saturado, a gente vai até, então, nesse caso aqui, né, ele sobe. Agora, a hora que o pistão encostar no esbarro, eu tenho 0,3 metro cúbico, é o dado do problema, né? 0,3 metro cúbico. Aí nós vamos ver qual que é o volume específico, 0,15. 0,15 é maior que 0,3177. Então, olha,
Se ele é maior, esse ponto aqui já está superaquecido. Ele está saturado em algum lugar aqui, ó. A gente tem que fazer o quê? Para a pressão de 1500, pegar o VV e calcular qual é o volume que corresponde à saturação. Tá? Então, vamos ver aqui, né? Ele já peguei o VV aqui, né? Qual é o volume que corresponde à saturação. Aqui, ó, a 0,2635. Então, ali, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é desse retângulo aqui, tá? Vezes 1500, tá aqui, ó, tá? Mais o do trapézio. Mais o do trapézio. Tá? Então, aí, olha, o único, vamos dizer, truque aqui é essa semelhança de triângulos aqui, ó. Saber que a mola é linear. Então, como é que é? Ele vai aumentando a pressão aqui, quer dizer, vai contraindo a mola aqui, até que a força seja correspondente ao que pode levantar esse pistão aqui. E aí ele vai numa reta, uma reta inclinada. Ok? Aí eu determino todo esse desenho aqui. Ok? E eu acho que esse é o último exercício do nosso capítulo. Eu tenho uma massa inicial de 5 kg, a temperatura 20 graus Celsius, x igual a 1 tanque de amônia, quer dizer, um balão de amônia, um x igual a 1, quer dizer, é saturado ainda, mas é vapor saturado. E aí, no estado final, eu tenho a 600 kPa, a temperatura de 20 graus ainda no balão. E esse tanque rígido aqui, de 3 metros cúbicos, está inicialmente no vácuo. Então, quer saber qual a pressão final no tanque, né? E qual é o trabalho. O trabalho que eu tenho aqui na amônia, né? Balão. 20 graus Celsius, x igual a 1. Quer dizer, eu estou saturado, embora esteja no x igual a 1. A pressão inicial, a pressão inicial, eu ia falar em 857,5 kPa. Falei que eu ia falar em megapascal e que veio a resposta agora, mas eu não tinha nem visto aqui, né? Então eu não ia falar, tá? 857,5 kPa. O meu VI, o que é o meu VI? 0,14928, quer dizer, é o VF, é o VV, né? O VV correspondente a isso. O volume interno do balão, o volume inicial do balão, né? O volume inicial é a massa, que é 5 kg, vezes o Vzinho I, que eu achei aqui. Então, dá 0,7464 metro cúbico. Aí ele diz o seguinte, ó, que é dado aqui, né? A pressão do balão é proporcional ao diâmetro. A pressão do balão é proporcional ao diâmetro. Então, aqui, ó, a pressão é proporcional ao diâmetro, mas a hora que eu for calcular o volume, a hora que eu for calcular o trabalho, certamente eu vou precisar do volume. O volume é proporcional ao diâmetro ao cubo. Então, se eu colocar aqui, então o volume elevado a 1/3 é proporcional ao diâmetro. Então, a pressão é proporcional ao volume a 1/3. Então, vai ficar a pressão inicial é proporcional ao volume 1/3. A pressão final é proporcional ao volume 1/3. Eu tenho, então, aqui, ó. Tá? E tem mais uma coisa ainda, né? Se ele é proporcional a 1/3, PV elevado a menos 1/3 é igual a uma constante. A gente vai usar depois. Tá? Então, vai ficar PI sobre PF é VI sobre VF elevado a 1/3.
eu tenho aqui a minha pressão inicial, a minha pressão final, ok? E o volume que eu tenho aqui, né? Aí eu tenho então que o meu volume final sai aqui. Tá? E aí nós vamos, ó, 600 kPa, temperatura de 20 graus Celsius, ainda sai o vapor superaquecido. Tá? Ainda sai não, ele é vapor superaquecido. Tá? Ele é vapor superaquecido, a gente vê na tabela da amônia. Então a massa final do balão vai ser o volume final do balão dividido pelo volume específico. É 1,1553. Eu tinha 5. Quanto que entrou no tanque? O que tinha no início do balão, aqui, né? Menos o que ficou, que está aqui, né? Tá aqui. Tá, o outro está lá atrás. Está lá atrás, tá? É dado, né? É dado. Dá 3,84. Então, a condição final no tanque vai ser o quê? 0,7868 metro cúbico por quilograma. Porque aqui eu tenho, no tanque, né? No tanque eu tenho, entrou 3,84. 3,84. Na temperatura de saturação de 20, eu tenho 0,14928 é o VV. Então, ele é vapor superaquecido. Esse aqui é maior, né? Esse é maior. Então, tem vapor superaquecido, então o tanque está com vapor superaquecido. Aí eu faço uma interpolação. Tá ok? A 20 graus eu tenho que ver. Aqui eu estou entrando com volume específico, desculpa ali. Tá? E aí eu acho a pressão final no tanque 182,9 kPa. Tá aqui então a nossa, né? E aí, quero saber o trabalho. O trabalho vai ser o quê? PV elevado a menos 1/3 é K. Então, o N é menos 1/3. Basta então eu usar a fórmula que eu tenho lá. Tá? No slide 7. Deixa eu correr lá para ver se é o slide 7. Isso não é didático, e eu sempre falo que não é didático para justificar o fato de eu fazer. Tá? Slide 7, tá ok? Eu sei que não é legal, mas eu vou fazer. Então aí vocês falam, mas ele tá sabendo que não é legal e fez, né? Mas está aqui a fórmula do slide 7, tá? E aí eu tenho o trabalho. Como ele murchou, né? Ele ficou menor, tá? O trabalho foi feito em cima dele. O trabalho é negativo. Ok, gente? Então, nós terminamos aqui o nosso slide o nosso capítulo 4. E até a sexta-feira ou sábado eu estarei passando para vocês os exercícios que vão compor a parte, né, da P1, tá, do capítulo 4. Muito obrigado até agora.